Eu não tive nenhuma dessas doenças no meu aquário para gravar, então eu vou ilustrar com imagens da internet mesmo. Eu vou deixar os links na descrição para que você possa consultar os sites para melhor compreensão. Neste vídeo eu vou falar sobre algumas doenças que não têm nada a ver uma com a outra, mas são bem confundidas por terem sintomas relativamente parecidos. Muitas vezes as pessoas até acham que seus peixes estão com filhotes por estarem gordinhas. Mas é bom frisar aqui que somente os peixes ovovivíparos ficam realmente inchados. São peixes que eclodem seus ovos internamente, como o caso de platis e lebistes, que seus ovos ficam dentro da mãe e só são liberados conforme o animal já está formado. Mas peixes que colocam ovos dificilmente vão ficar gordinhos assim, pois os ovos ocupam pouco espaço dentro do peixe. E aí os ovos são liberados e eles eclodem e se desenvolvem fora. Claro que eles podem sim dar uma leve engordada, mas nada tão aparente assim. Então geralmente as pessoas confundem uma das doenças que eu vou falar com ovos, pois 3 doenças que eu vou falar aqui deixam o peixe inchado. A constipação intestinal é um mal que faz o peixe ficar com o ventre inchado. Geralmente ele fica somente com a barriga inchada. Essa doença deixa o ventre do peixe inchado. Somente o ventre, ou seja, somente sua barriga. O peixe todo inchado mesmo é outro problema. Vale frisar que se o peixe já tiver um formato circular por natureza ou está gordinho porque comeu demais, claro que isso não é uma doença, né? Até por isso é bom conhecer muito bem a espécie que está criando. Isso ocorre por causa de rações de péssima qualidade. O estômago do peixe não consegue digerir o alimento e ele vai ficando inchado, pois aquele alimento está retido dentro dele. Ele meio que não defeca, pois o estômago não está processando direito a ração. Este mal pode ocorrer em qualquer tipo de peixe, porém o peixe beta é um dos que mais sofre deste mal. Poderia ser porque seu intestino é delicado? Poderia, mas na verdade o que causa este mal a ele é porque a maioria oferece somente aquelas bolinhas sem marcas, ou marcas de péssima qualidade. Acabam optando pelo mais barato sempre. Claro que comer porcaria de vez em quando não faz mal nenhum. Com nós humanos é assim também. Agora imagina comer isso todos os dias pro resto da vida. Então assim, o ideal não é oferecer somente uma ração boa, mas sim intercalar algumas marcas para criar assim uma dieta ao seu peixe. Já ouvi falar que a constipação está diretamente ligada à mesmice entre aspas. Esta palavra mesmice me leva a crer que até a melhor ração poderia gerar este mal. Ou seja, o estômago dos peixes precisam da variação de alimentos para que ele consiga digerir sempre. Ou seja, marcas diferentes, processos de fabricação diferentes. Este mal está relacionado também à alta gordura e à proteína animal. Então, numa dessas rações da sua dieta é bom incluir alguma com maior número de proteína vegetal, como as rações de espirulina ou até mesmo as de alho. O pessoal costuma muito dar aqueles tenébrios, né? As larvas de besouro. E este alimento é um bom exemplo de um alimento com alta taxa de gordura. Oferecer somente isso ou várias vezes isso, com certeza pode causar constipação intestinal. A forma de tratar esta doença consiste em separar o peixe em aquário hospital e colocar 1 grama de sal Epsom por litro de água. Este tratamento deve ser mantido e observado até que o peixe volte e perca o inchaço. Há quem diga que 1 gota de Luftal na boca do peixe todos os dias resolva também, se o peixe for de médio porte. Se o peixe for de pequeno porte como beta, eu acredito que o Luftal deve ser aplicado na água, mas a proporção não saberia dizer. Neste tratamento é bom utilizar alimentos à base de alho, como por exemplo o Dálio Plus ou Dialho Plus, e também rações com alto teor vegetal. Porém, eu acho que deve-se alimentar pouco o peixe, pois queremos tirar o que está dentro do peixe e não colocar mais, entupir ele na verdade, né? Existem relatos aí de fazer uma leve massagem no peixe também estimula ele a digestão.
Olha, não há comprovação que isso funcione. Eu não indico fazer isso, mas se for tentar, saibam que este procedimento tem que ser da forma mais leve possível. Se apertar demais o animal, pode estar agravando a situação, isso sim. Todo peixe, ou a maioria pelo menos, possui um órgão chamado bexiga natatória, que é uma bolsa que armazena gases como CO2, oxigênio e etc. Esta bexiga serve para auxiliar o peixe em sua natação. Além de dar mais equilíbrio, ele tem a principal função de flutuabilidade. É mais ou menos como funciona um submarino, usando estes gases para conseguir flutuar e imergir. Quando o peixe tem esta doença, geralmente é por excesso de gases, aí ele perde seu equilíbrio. Então o peixe com a região do estômago fica um pouco inchado e sem coordenação na natação. Ou até mesmo ele fica boiando na superfície. Muita gente relata que este mal pode ser genético. Algumas espécies são mais propícias que outras, e também a alimentação é apontada como um fator determinante. Alimentos que flutuam faz o peixe abocanhar junto com a ração um pouco de ar. Isso pode aumentar as chances de aparecer esse problema. Peixes como o kinguel, o papagaio, o flowerhorn são espécies que devem se evitar esses alimentos que flutuem. Evitar talvez não, mas oferecer outros tipos de alimento em maior quantidade. O tratamento consiste em pingar 2 gotas de Lufital na boca do peixe todos os dias até ele apresentar melhoras. É indicado como prevenção dar alimentos como ervilhas frescas e descascada para eles comerem, tá? Ervilhas frescas, essas enlatadas, possuem conservantes e não podem ser oferecidas aos peixes. Este tratamento é novo. Até uns tempos atrás, o único procedimento era pegar uma agulha e furar a bexiga do peixe para ele expelir estes gases para fora. É um procedimento perigoso, pois além de correr o risco de perfurar o peixe errado e causar sua morte, o estresse e o tempo fora da água poderia agravar a saúde dele. Então hoje em dia é aconselhado este procedimento em último caso. E claro, estudar muito bem a espécie e o procedimento antes de tentar. Eu devo frisar aqui também que este mal ocorre em peixes de médio a grande porte. Peixes pequenos não ocorre este problema. Vi várias vezes peixes com constipação intestinal e algumas pessoas aconselhando a furar o peixe. Inclusive em sites como o Yahoo Respostas, por exemplo. Imagina a cena, um peixe beta minúsculo e delicado como ele é, sendo perfurado no abdômen para tratar uma doença que ele nem tem. O peixe com constipação, ele continua nadando e agindo normalmente. E betas não possuem o mal da bexiga natatória, pelo menos que eu saiba não. Peixes que pegam problema na bexiga geralmente são peixes que são resultados de uma manipulação genética muito grande, como no caso de kinguels, papagaio e flower, como eu já tinha dito. Resumindo, peixes que não existem na natureza são mais propensos a este mal. São peixes obtidos através de muitos cruzamentos, sendo assim eles possuem muitas falhas genéticas. Outros peixes podem ter este problema também, mas é um pouquinho mais difícil. É bom deixar registrado aqui também que nem sempre o problema na bexiga natatória deixa o peixe inchado. Na verdade, embora muitas imagens na internet mostram o peixe sempre inchado, pelo menos todos os casos que eu vi por aí, nenhum peixe estava realmente inchado. Ele só estava com a natação irregular, então sendo assim, o inchaço no peixe não deve ser o principal sintoma. Deve ser observado sim sua forma de nadar. Das 3 doenças, para mim esta é a pior. É a mais difícil de se tratar, porque são causadas por bactérias que atacam os órgãos internos do peixe. Quando se falamos de bactérias, é uma batalha bem difícil. Doenças bacterianas estão ligadas à qualidade da sua água. Então a filtragem inadequada e toxinas na água, como sujeiras em geral, podem trazer esta doença. Esta doença é mais fácil de identificar. Quando o peixe estiver todo inchado e com suas escamas eriçadas, as escamas saltadas para fora, é hidropsia. Tem peixes que nem conseguimos enxergar que possuem escamas,
mas com esta doença eles ficam saltada, parecendo até espinhos. Olhe o peixe por cima e ficará mais fácil observar as escamas espetadas para fora. Fazendo isso, não tem como errar o diagnóstico. Conforme a doença for avançando, as suas nadadeiras podem ficar destruídas e apresentar manchas vermelhas no peixe. O tratamento consiste em aplicar medicamento bactericida próprio para aquário e alimentos que possuem alho na sua formulação. Seja qual for a marca que você escolher, siga a orientação do fabricante e até aconselha trocar a marca do bactericida ao recomeçar um outro tratamento caso o peixe não apresente melhoras ao término. Geralmente esse ciclo de tratamento dura uns 5 dias. Passando esses 5 dias, se não resolver, você dá uns 2 dias de descanso para o peixe e recomeça com um novo medicamento bactericida. A hidropisia eu estou baseando no diagrama da Labicon, que com certeza é o tratamento que a maioria das pessoas seguem. Então eu trato ela como uma doença separada das outras, e não como uma consequência de um outro problema. E até por isso o tratamento dela é diferente das outras que eu citei. Há muitas pessoas que relatam bons resultados com medicamentos que não são de uso exclusivo para peixes, como no caso da tetraciclina, a terramicina e a oxotetraciclina, que são antibióticos bacterianos de largo espectro. E embora os fabricantes não digam nada sobre peixes, eu tenho certeza que funcionam sim com peixes, pelos vários relatos que escutamos por aí. Eu não conheço bem eles e nem sei se são derivados, mas a terramicina é utilizada em peixes e em sua versão em pó ou em comprimidos. E nesse caso, se você escolher este tratamento, é bom ver a dosagem que o pessoal recomenda. Como não é feito exclusivamente para peixes, é bom sempre pesquisar uma ou duas fontes antes de iniciar o tratamento. Bem, estes foram os 3 problemas que podem inchar os peixes. Eu resolvi falar as 3 de uma vez, pois existe muita confusão entre elas e um diagnóstico errado ou sua orientação errada pode piorar a situação. Mais uma vez eu devo lembrar aqui que o melhor tratamento é a prevenção. Então, sabendo do que causa o problema e atuando na causa, é bem mais fácil do que tratar a doença. Bem, por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima.